No último domingo eu estava lendo algumas coisas na internet e encontrei uma matéria publicada lá na coluna do Ricardo Noblar no Metrópolis, e onde ele basicamente explica aquilo que muita gente imagina que pode acontecer, mas que eu acredito que a Polícia Federal já está preparada, mas não duvido que o criminoso, golpista, genocida Jair Messias Bolsonaro tente fazer, que é fugir do Brasil. Se não fugir do Brasil para fora do seu território, fugir para uma embaixada. E muita gente, inclusive, já tem até citado ali, ou pelo menos apontado para onde seria essa fuga. E essa fuga, meus amigos, seria para a Embaixada dos Estados Unidos da América. Bora falar um pouco mais sobre isso? Porque, na minha opinião, como um estudante do curso de Direito, como um operador do direito, como a gente costuma citar, o Jair Messias Bolsonaro deveria ter a sua prisão preventiva decretada. A liberdade dele, neste momento, representa um risco para o curso do processo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, não é novidade para ninguém que o próprio Jair Messias Bolsonaro já tinha falado ano passado, em algumas entrevistas que ele teria concedido, que caso ele sentisse ali que seria preso, ele buscaria um asilo na embaixada, alegando inclusive que a embaixada serve para isso, né, que a pessoa que supostamente está ali se sentindo injustiçada, que pode procurar uma embaixada para poder tentar fazer valer ali o seu direito. A gente já fez um vídeo aqui explicando que não é tão fácil assim como ele está imaginando, só se abrigar uma embaixada que vai ficar por isso mesmo, porque existem várias questões diplomáticas envolvendo isso, e mesmo o Donald Trump sendo um aliado do Bolsonaro, mesmo o Viktor Orbán sendo um aliado do Bolsonaro, eu não acredito que esses países talvez estivessem dispostos a entrar numa briga, como a gente tem acompanhado aí, contra as relações diplomáticas para defender uma figura que já está morta na política, no que diz respeito a não ter direitos nesse momento para concorrer a nada, né? Como político, está inelegível pelo menos até 2030, como a gente já sabe, e a gente já explicou para vocês aqui algumas oportunidades também, que a extrema-direita enxerga que o Brasil é um problema em relação ao combate à extrema-direita global. Nesse final de semana, ou foi na última sexta-feira, não me recordo exatamente a data, o Jamil Chad publicou uma entrevista na coluna dele, onde ele entrevistou o Levitsky, né, que escreveu o livro Como as Democracias Morrem e Como Salvar as Democracias, junto com o Ziblatt, né, que é o colega dele de escrita ali, onde eles explicam mais uma vez que o Brasil seria, entre aspas, né, vamos tentar trocar por miúdos, a última fronteira ali para que a extrema-direita conseguisse o avanço global. A gente viu, inclusive, agora o resultado das eleições que aconteceu na Alemanha. Apesar de a extrema-direita não ter vencido a eleição, avançou bastante com a Alternativa para a Alemanha, mostrando, evidentemente, a força que o Elon Musk tem em influenciar eleições fora dos Estados Unidos da América, como ele tentou influenciar e conseguiu, né? Você teve o maior número ali de representantes da Alternativa para a Alemanha, que, não se surpreendam, tá? É um partido neonazista e que não faz questão de esconder isso. A gente está falando da Alemanha em 2025, onde o partido neonazista circula e funciona tranquilamente. E olha que na Alemanha existe legislação bem rígida em relação a isso. E aí muita gente está questionando se o Bolsonaro irá fugir ou não. Por quê? Ele tem invocado atos, como a gente tem acompanhado aí, para o dia 16 de março, tem atacado a democracia brasileira e o Estado Democrático de Direito, tem espalhado mentira nas suas redes sociais. Quando você entra tanto no Twitter quanto no Instagram do Jair Messias Bolsonaro, é um monte de desinformação, de distorções sobre fatos relevantes. Inclusive eles estão citando aí que o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer isso, mandou fazer aquilo com o presidente Bolsonaro, na verdade o ministro Barroso, que o Barroso vai julgar o Bolsonaro, que o Barroso claramente não é imparcial, sendo que o Barroso não está na primeira turma do STF, nem na segunda turma do STF, tá? Na primeira turma a gente já mostrou aqui que são 5 ministros, na segunda turma também mais 5 ministros, na primeira turma você tem ali a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e, se não me falha a memória, o Cristiano Zanin. Acho que são esses 5 ministros que estão ali na primeira turma do STF. Não tem Luiz Roberto Barroso lá. E mesmo assim o Bolsonaro tem espalhado desinformação em relação a isso. Na minha análise, eu já citei isso aqui inclusive, vou repetir, ele já preenche os critérios estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal para ter para si a decretação da sua prisão preventiva. Eu sei que vocês já estão enjoados de ouvir, eu leio isso aqui sempre, mas é bom repetir para que vocês entendam que se a prisão for decretada, é porque ele preencheu os critérios. Olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ele está nesse momento, como a gente sabe, com a aplicação das chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que, trocando aqui por um português bem claro, são medidas tomadas para impedir que o indivíduo seja preso. Ou seja, olha, a gente vai colocar esta punição e esta punição para que você não seja preso. E mesmo assim o Bolsonaro não está nem aí. Ele está descumprindo, como a gente já mostrou em mais de uma oportunidade, as chamadas medidas cautelares diversas à prisão. Aí o Ricardo Noblat publicou isso aqui na coluna dele. Ó. Quem avisa amigo é, Bolsonaro vai fugir, é só questão de tempo. O carnaval está próximo e no carnaval passado, Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria. Só saiu de lá porque quis e porque recebeu informações de acordo com fontes que eu tenho e que outras figuras têm na comunicação também, que alguns ministros do STF, que a gente não precisa dizer quem são, né? Todo mundo sabe que é segredo, teria alertado a ele que não tinha nenhuma movimentação naquele momento para se prender o Jair Messias Bolsonaro. Então, por conta disso, ele acabou saindo. E o que é que traz aqui, inclusive, a matéria? Eu não vou ler a matéria toda, mas no finalzinho, ela traz aqui um ponto que é importante, que é isso aqui, ó. O que aguarda Bolsonaro, já inelegível até 2030, é ser condenado e ser preso por golpe de Estado e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. E organização criminosa também. E depois por roubo de joias presenteadas ao Brasil por governos estrangeiros e falsificação de certificado de vacina contra a Covid-19. Ele irá esperar sentado que tudo isso ocorra ou em uma cela improvisada dentro de um quartel? Por mais que diga que caga para a prisão, não caga. Inclusive no outro dia a gente vai lembrar, né, após dizer que ele cagava para a prisão, no outro dia ele simplesmente foi lá, pediu desculpa no seminário que está acontecendo de comunicação do PL em Brasília e disse que errou a mão, né? Que ele acabou colocando para fora ali demais coisas que não fariam sentido supostamente. E aí a gente sabe que ele não só não caga, como ele está com medo. Bolsonaro se diz um perseguido político e, como tal, prepara o caminho para se exilar. Qualquer dia desses entrará pela porta da embaixada de um país que não tenha como o Brasil tratado de extradição e pedirá asilo. No caso dos Estados Unidos da América, o Brasil tem esse acordo, né? Só a prisão preventiva o impedirá de agir assim. As condições para a prisão preventiva estão dadas. A vista da justiça cega quando quer ser e de olhos abertos quando lhe interessa. O carnaval está próximo e no carnaval passado, Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria e só saiu de lá porque quis. Foi um ensaio de fuga. E aqui eu preciso concordar com o Ricardo Noblat. As condições para se ter a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro estão decretadas. Percebendo, inclusive, que o STF já ligou a antena para o Bolsonaro, a defesa dele, evidentemente, já veio a público e disse que Bolsonaro não vai fugir do Brasil e nem vai pedir asilo à embaixada, afirmou a defesa. E aqui, evidentemente, que é uma grande interrogação. Por quê? Essas frequentes idas do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos da América para basicamente atuar atacando o Estado Democrático de Direito brasileiro. Hoje eu me arrisco a dizer que dentre os deputados mais vagabundos que a gente tem no Congresso Nacional, facilmente a gente colocaria ali o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gaia e o Nicolas Ferreira, sem nenhum tipo de receio de trazer isso, porque é claro, baseado na quantidade de trabalho que um ou outro tem no Congresso Nacional. E tudo isso pago com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Então não duvidaria que aconteceria essa relação, entre aspas, né, de Trump tentar proteger o Bolsonaro no Brasil, mesmo como a gente já sabe, com países aliados do Brasil, membros do BRICS, como a China, Rússia, Índia, por exemplo, se mobilizando ali, criticando as ações do Donald Trump. Eu não duvidaria que ele desse guarida para o Bolsonaro na embaixada. Por quê? Eles estão criando uma narrativa contra o ministro Alexandre de Moraes que não vai colar. Não vai colar, eles vão chorar, vão falar, vão acontecer, mas não vai colar, porque as ações que o ministro Alexandre de Moraes tem tomado no Brasil são ações que estão dentro da legalidade, tá? Não dá para esconder isso. Eu vou deixar para vocês aqui esse material, inclusive, aqui, ó, vocês podem procurar no Google, tá? A coluna do Jamil Chad no UOL, que ele traz aqui várias matérias, inclusive esta entrevista que ele teve com o Levitsky, onde ele fala o que é que está acontecendo nos Estados Unidos da América, por que o Brasil virou empecilho, de certo modo, para os avanços da extrema-direita. Ele cita, tem outra matéria aqui do Jamil Chad, inclusive, da última quinta-feira, que ele fala que os Estados Unidos encerram um projeto no Brasil que cita direitos humanos e cria crise ecológica. E aqui vocês veem claramente que essas ações movidas pela empresa do Trump e pela Rumble em relação ao ministro Alexandre de Moraes dos Estados Unidos da América não tem legalidade nenhuma, porque o ministro não quer
aplicação da lei brasileira nos Estados Unidos da América. Ao contrário, o ministro está exigindo que a lei brasileira seja aplicada no Brasil e como estas empresas não têm representação legal, pelo menos é o que dá a entender ali na denúncia feita pelo advogado do Trump, pela empresa do Trump, é que o ministro pediu que a empresa estadunidense apresente representantes legais no Brasil. Simples assim. E tudo isso, e que bom que a maioria das pessoas do campo da esquerda não deram muita bola para essa denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, porque isso é uma das cortinas de fumaça da chamada estratégia de encher a mídia, inundar a mídia com nossas merdas, como diz o próprio Steve Bannon, para poder tirar o foco do que importa. Neste momento, por exemplo, a popularidade do Donald Trump está em queda, tá? Só para vocês acompanharem. Ele está com 51% de desaprovação nos Estados Unidos da América e tem pouco mais de um mês de governo, tá? Tem mais ou menos um mês de governo Trump, tá aqui, ó. Reprovação de Trump atinge 51% em meio a preocupações econômicas. Pesquisa aponta que desaprovação de Trump foi impulsionado por temores sobre inflação e tarifas. Especialistas analisam o impacto. E detalhe, quem votou no Trump diz que votaria no Trump porque ele recuperaria a economia estadunidense e que foi uma tragédia na mão do Joe Biden, que só o Trump poderia recuperar a economia dos Estados Unidos da América. A gente viu que com as deportações em massas, alguns setores da economia estadunidense pararam, porque depende de mão de obra estrangeira, depende de mão de obra de imigrante ilegal, para ser bem específico, porque o americano estadunidense, né? Eu vou chamar de americano só para ficar mais fácil aqui pra gente falar. Eles não aceitam trabalhar a quantidade de horas que o imigrante ilegal trabalha e nem recebendo o que o imigrante ilegal recebe. O estadunidense, em via de regra, trabalha aproximadamente de 36 a 40 horas semanais, tá? E com um salário ali médio de 4.500, 5.000 dólares, pelo menos aqui alguns relatos que eu tenho acompanhado, inclusive em canais de brasileiros que mostram ali como é que tá a perseguição aos imigrantes tem acontecido. Então, isso está impactando a economia dos Estados Unidos da América. Pessoas ligadas ao mercado da construção civil estão preocupadas, pessoas ligadas a alguns mercados de serviços estão preocupados. Por quê? Porque não se encontra mão de obra de pessoas que são estadunidenses para trabalhar em alguns desses segmentos, por causa da remuneração, que é muito baixa, e por causa da quantidade de tempo de trabalho que extrapola aquilo que eles querem para ter uma qualidade de vida. Eu até acompanho um canal, que eu não vou citar o nome aqui, já há uns 2, 3 anos, de um cara aí que fica mostrando como é a situação de alguns brasileiros que estão lá, ou de alguns imigrantes que estão nos Estados Unidos da América. E nas últimas entrevistas que ele tem conseguido lá, ele pergunta sempre às pessoas: vocês acham que aqui a gente é escravizado? Vocês acham que realmente aqui o termo escravos unidos faz sentido? E as pessoas têm falado: faz. É evidente que aqui a gente tem acesso a muitos bens materiais, mas a gente não tem qualidade de vida nenhuma. A gente vive aqui para trabalhar, a gente não trabalha para viver, a gente não meramente trabalha para viver. Na verdade, a gente vive para trabalhar e trabalha para viver. Não meramente escolhe se você quer trabalhar um dia ou outro. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Então é insalubre, de certo modo, que eles estão trazendo. Então, na minha opinião, o Jair Messias Bolsonaro já deveria sim estar preso. Para mim, está sendo dado para ele ali um benefício que extrapola qualquer tipo de razoabilidade na discussão democrática e na discussão do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque você tem de garantir o chamado devido processo legal, presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa? Tem. Mas se o indivíduo viola as normativas legais que podem fazer com que ele tenha a decretação da prisão preventiva antes do trânsito penal condenatório transitado e julgado previsto na legislação brasileira, a lei tem de ser aplicada. E para mim, a questão da fuga do Bolsonaro é algo que pode sim acontecer, e se não for decretada a prisão preventiva dele, ao menos a colocação de uma tornozeleira eletrônica neste momento se faz necessária. Pelo menos é assim que eu vejo. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado, porque como eu sempre digo pra vocês no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.